Olá, estamos de volta com mais uma edição do Sem Papas na Língua, o nosso podcast de toda segunda-feira, às 17h30. É um prazer muito grande esse encontro com você. Aliás, de que valeria esses encontros e os personagens que eu trago aqui se você não estivesse aí? É para você. Eu faço isso há mais de 60 anos. E tenho um prazer enorme de fazer esse trabalho. Trabalho como quem canta, feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que você está aí e você também gosta e curte. Então, hoje, eu estou lhe trazendo aqui um personagem que é um tesouro de Rondônia. Esse homem tem uma ligação com Rondônia tão grande, de Porto Velho a Vilhena. Mas a ligação dele com Porto Velho é maior, muito mais forte. Ele chama-se Sebastião. Os amigos o tratam de Tião. Eu estou falando e apresento para você Sebastião Assef Valadares, ex-prefeito de Porto Velho, ainda no tempo de território, prefeito nomeado por Guedes e Teixeira, secretário de Estado várias vezes, secretário de quase todas as administrações sérias desta capital de Rondônia. Com você, Sebastião Valadares. Obrigado, Osmar, pela apresentação. Sua câmara é aquela ali. E eu agradeço essa oportunidade, porque apesar de eu ser muito arredio, às vezes até a conversar sobre história, sobre o município, sobre o território, sobre o estado, até sobre coisas particulares, mas às vezes a gente precisa também dar algum depoimento, porque tem coisas que muitos conhecem, mas muitos desconhecem. E eu acho que é importante você, com esse trabalho, porque você vai divulgando posições de vários personagens que já participaram das administrações, tanto federal como estadual como municipal, que hoje representam o que é o passado dessa nossa área aqui de Rondônia. Aí eu estou aqui à disposição para você conversar o assunto que quiser. Dentro do meu conhecimento eu responderei, eu poderei fazer observações que muitas vezes tem pessoas que não conhecem ou só ouviram falar por alto. E eu vivi muito presente. E espero ainda participar de mais vezes ainda, mais algum pouco. Ainda me sinto ainda com capacidade mental e fisiológica de aguentar ainda um pouco do tranco. Olha, o doutor Sebastião Assef Valadares é engenheiro. Ele é o homem dos números. Aqui em Porto Velho, costumam dizer que basta perguntar para o Tião onde ele está em Porto Velho, qualquer lugar que esteja. Tião, nessa rua aqui tem encanamento, tem tubulação de água ou de saneamento, qualquer coisa assim. E é o folclore que corre aqui, viu? Nós vamos ver se isso é verdade. E ele diz, aqui não, mas naquela que passa bem ali tem de tantos milímetros para tal coisa. De tanto que ele conhece esta cidade. Isso é verdade ou é folclore, Sebastião? Não, uma parte é verdade, principalmente a parte mais antiga. Eu chamo mais antiga até mais ou menos a Avenida Rio Madeira, onde eu realmente participei dia a dia na implantação de ruas, na ocupação da cidade, nos loteamentos. E às vezes eu até esqueço, porque a memória vai falhando, mas eu tenho muitos registros de mapas, de plantas,
que me tiram uma dúvida, e às vezes até na visita local, às vezes eu consigo ainda lembrar de alguma coisa, né? É que o tempo a gente vai afastando um pouco do campo. Eu convivi muito com o campo, eu não só às vezes autorizava, como às vezes eu acompanhava de perto a situação da cidade. Então, principalmente pelo tempo que eu já estou em Porto Velho, que eu cheguei em 1958 e fui estudar no Colégio Dom Bosco, e lá no semi-internato, toda quinta-feira a gente saía, os internos e os semi-internos, para banho em igarapés. Hoje são esses canais que cortam a cidade, que alagam, que jogam os esgotos, mas em função de conhecer todos esses igarapés, a gente tem noção dessa parte da cidade que às vezes ainda dá muito problema, que é a macrodrenagem, que ainda vai dar problema. Porto Velho está com sorte que não está chovendo, mas se der chuvas como estão dando lá no sul, nós vamos ter problemas em várias áreas ainda, atualmente em Porto Velho. Eu ando muito dentro da cidade, eu tenho observado que tem muitos canais, mesmo com a preocupação de limpeza que a prefeitura vem fazendo preventivamente, a gente nota que ainda tem uma falta de educação de uma parte da população que não vê qual o problema que eles podem causar daquele material que eles jogam dentro dos canais no verão, que no inverno reduz a velocidade da água, reduz a seção de vazão dos canais, e tenha certeza, se chegar a chuva forte aqui, depois dessa passagem do El Niño, como dizem os meteorologistas, nós vamos ter problemas ainda em várias áreas da cidade. E o lixo dos canais vai bater na porta do ceboso que ficou jogando lá. Volta para dentro das áreas. A nossa sorte é que a nossa alagação aqui é diferente lá do sul, que são região de vales pequenos, que a água vem, além de aumentar a velocidade destruindo, ela demora muito a descer. Aqui nós temos a sorte que o Rio Madeira, que seria o maior contribuinte, ele sobe devagar, dá tempo de fugir. Mas os canais, eles na hora da chuva, depois seca tudo. Se você for depois de 2 horas de chuva paralisada, você vai ver, não tem nesse tem. Vai alagar a casa de muita gente aqui, com certeza, se der chuvas, como estão prevendo, para depois de fevereiro. Mesmo com os serviços de saneamento, aliás, de drenagem, mesmo com esse o atual governo vem fazendo. Porque, na realidade, a prefeitura tem feito muita drenagem, que a gente chama microdrenagem. A macrodrenagem, que seriam os canais, os lançamentos até chegarem ao Rio Madeira, porque tudo chega no Rio Madeira, ou via Rio Candeias, ou via Igarapé dos Periquitos, ou diretamente pelo Igarapé Grande, mas ela vai chegar no Rio Madeira. Né? De qualquer maneira, por onde ela correr, pela Zona Leste, pela Zona Sul, a tendência é chegar no Rio Madeira. Então, algumas áreas são altas, não tem problema, mas as áreas mais próximas aos igarapés, aos canais atuais, porque hoje a gente não tem quase igarapé urbano, hoje são tudo canais e já tudo poluído. Então, é uma preocupação. Eu fico muito preocupado porque eu sou parte também de receber alagações, onde eu tenho meu escritório, que é próximo à Avenida Jorge Teixeira, com o Almirante Barroso. Ali, qualquer chuva de mais de 30 milímetros já dá problema, já transborda, já passa ali onde tem a Autovema, quem conhece a cidade, joga ali por trás da rodoviária, que tem ali uma canalização embutida no pátio da rodoviária, que é o tal do Canal dos Tanques. Aquela região, desde lá da Nova Porto Velho, se chover mais forte, como estão dizendo, fevereiro, março, vai ter problema. Onde está sendo construída a rodoviária, eles fizeram um trabalho ali, lógico, para poder aproveitar. Tem uma galeria que recebe, cruza da Dom Pedro II para a Avenida Carlos Gomes. Elimina o risco de... Não, ali recebe águas da Nova Porto Velho, da nascente do Igarapé Grande, que passa pela Amazonas, vem da Rua Uruguai, e vai acumular ali na 7 de setembro com o canal. Ali são 2 ligações que tem, que aquele ponto ali, ele represa a água. Mas há risco de, na futura
rodoviária vê alagamento? Não, na rodoviária não, porque ali ela passa já por baixo, alaga mais em cima. Ali ela resolve o canal dos tanques, ainda aceita jogar bastante água. A rodoviária é mais difícil de alagar ali. Ali só lá na frente, na Pedro II, com a Jorge Teixeira, que sempre vai ter água, até com chuvas médias, ali onde tem uma revenda de pneu. Ali qualquer chuvinha você passa lá, você vai ver água. Semana passada, numa chuva que deu aí, eu estava vindo para cá, eu moro na Zona Leste, e vim pela Rio de Janeiro. Com Guaporé, Rio de Janeiro, ela larga da Guaporé até a Rua 8. Onde tem aquele supermercado da Arara, aquilo ali e as ruas transversais. Ali é mais ou menos na Rua 6, ela joga água desde a Rua 8, que eu não sei o nome dessas ruas, porque no nosso tempo a gente abriu da Rio Madeira até a 16, foi um sistema de abertura, tem nomes quase todos. Eu sei que a 13 é Guaporé, a 16 tem outro nome lá, a 4 é Genô de Carvalho, mas eu dimensiono pelo número das ruas. Mas, Sebastião, nós vamos conversando aqui, é uma história entrando dentro da outra. Não é um espanto você não saber o nome das ruas. Porque as pessoas também, contemporâneas agora, os mais novos, têm dificuldade. Nós somos uma capital que não cultiva o hábito de botar placa de rua. Bem poucas. Você se perde às vezes, você consegue identificar pelo morador quando ele põe a caixa de correio e às vezes põe o nome da rua e o número da casa dele. Eu te pergunto, por que isso? No seu tempo foi assim? Nós fizemos... Mas isso há 40 anos atrás, 35 anos, um convênio com o Correios, e a prefeitura entrava com a parte, o Correios com outra, porque facilitaria para o Correios. Nós fizemos um convênio para numerar e denominar, e botar placa com a denominação de ruas. Quando foi esse convênio? Isso foi uns 40 anos atrás. Depois eu não vi mais fazer. Na sua gestão de prefeito? Foi. Nós fizemos o que existia. Até hoje a numeração ainda segue como foi... O parâmetro daquela época. Da época, como foi orientado pelo Correio. Se você pegar as ruas do sentido do Rio Madeira para a Zona Leste, você sabe que do lado direito são todas numerações pares. Sim. E do lado esquerdo ímpares. E elas são somatórias. Se você está, por exemplo, aqui, o seu número aqui do seu escritório aqui é 1295. O que é que ele quer dizer? Que ele está mais ou menos do Rio Madeira, onde começa lá a numeração, 1295 metros. Facilita para quem conhece. No sentido norte-sul, da BR para a Zona Sul, a direita é par, a esquerda é ímpar. Para o lado do sul, para o norte, a esquerda é ímpar, a direita é par, de quem vem no sentido da BR para o rumo do aeroporto. Então o Correio, ele dimensionou, você quando está lá na Zona Leste, no número 5.000 e pouco, você tem a certeza que você está do centro 5 quilômetros e pouco. Então isso facilita. E nós, além de fazer a numeração, que era para facilitar a entrega de correspondência e o cadastro da prefeitura para cobrança de imposto, além da inscrição cadastral do imóvel, ainda tinha numeração predial, facilitaria as duas coisas. Nós fizemos muita identificação de ruas e avenidas. Mas eu não vi mais. Depois houve uma campanha nesse meio termo, não sei se foi da associação comercial, mas já foi com empresários que patrocinaram algumas placas de várias ruas. Eles chegaram a colocar nomes de ruas. Mas é uma deficiência que Porto Velho ainda tem, que eu acho que poderia ser feito, não só a prefeitura, mas com mais órgãos participando. A quem você atribui esse descaso? Porque também tem um valor turístico, né? Ter o nome da rua. Ajudaria muito você se locomover. Ter o nome da pessoa como uma identificaçãozinha da pessoa ali. Rua fulano de tal. Uma linhazinha dizendo...
o primeiro morador da rua. Hoje a sorte é que o pessoal usa muito esse sistema do celular. Sim. Que você, mais ou menos, o sistema lá, eu não sei nem dizer o nome, porque eu não uso, eu sou do tempo mesmo da Trena, mas você pega um aplicativo, dá um endereço, ele chega lá pertinho, quer dizer, chega perto, né? Porto Velho não tem risco porque você não desvia a rota muito perigosa, como é São Paulo, Rio de Janeiro. Se você pegar uma rota errada e cair numa favela, está perdido, né? Aqui ainda não tem, graças a Deus, esse problema. Será você chega que perto. Não, tem bem pouco canto, que os que tem você já sabe que são perigosos. Quem mora aqui já sabe os locais mais perigosos de andar e os horários, né? Esse assunto nós vamos falar dele um pouquinho mais na frente. Deixa eu dar uma volta, Arazinho. Você falou desse trabalho que você fez há cerca de 40 anos. A sua gestão foi de quando a quando? Eu participei na prefeitura, a primeira vez que eu entrei em 74, substituindo o prefeito Emmanuel Pontes Pinto. Aí, naquele tempo... Dono do saudoso Guaporé. Aquele tempo era todo mundo nomeado, o governador chegava, nomeava, os mandatos eram curtos. Às vezes tinham prefeitos que não passavam 4 meses, 5 meses. Eu fiquei como tampão enquanto nomeavam outro prefeito, que eu dei posse em 75, no segundo mandato do Odaci Soares, foi prefeito 2 vezes. E depois eu voltei em 81, nomeado pelo governador Teixeira. Fui convidado pelo governador Humberto Guedes para ser prefeito, quando veio para cá em 76. Mas eu era muito novo, aí eu fiquei preocupado, eu digo, não vou dar conta, é muita responsabilidade. Foi quando entrou, você conheceu lá em Ariquemes, o arquiteto Antônio Carlos Cabral Carpinteiro, que foi prefeito por alguns meses, também depois não aguentou o tranco, aí entrou o Luiz Gonzaga Farias Ferreira. E o homem que planejou Ariquemes. Foi o Carpinteiro que planejou Ariquemes e iniciou a construção da cidade de Ariquemes, a nova Ariquemes, como a gente chamava na época, em 76, 77. Eu entrei na prefeitura já com o Teixeirão, já em 81, fiquei até 85. Quando houve a eleição de 86, Quando veio a eleição já em 86. Não, 85 é de prefeito, foi. Que ganhou o Tomás. Não, ganhou o Jerônimo. 85 foi nomeado um tampão, o Zé Alves Vieira Guedes. E ele ficou até a eleição que ganhou o Jerônimo, com o Tomás de vice. Jerônimo. Houve ainda um tampão no Estado, o Ângelo Angelim, no Estado. Sim. Logo que o Sarney assumiu, quando o Tancredo morreu, em 85, o Tancredo Neves morreu, não assumiu, foi eleito, mas não assumiu José Sarney. Aí foi nomeado tampão até a eleição, a eleição que Ângelo Angelim, até a eleição de 86, e o Zé Alves Vieira Guedes também como prefeito. Aí foi quando foi eleito o Jerônimo. O Tomás Corrêa assumiu... No lugar do Jerônimo. Porque o Jerônimo foi eleito prefeito. E depois que ele foi eleito governador. Aí ele acreditou para poder competir. Aí ficou o Tomás Corrêa como prefeito, que era o vice-prefeito dele, quando ele foi eleito governador. E eu acho que ele foi eleito governador, eu acho que era o Orestes Muniz, o vice foi. Que era advogado lá. Isso mesmo. Na época, foi nessa época mesmo. Então eu fiquei 4 anos na prefeitura, num período muito puxado, porque a determinação que tinha do governador, a missão dele, ele dizia que era transformar o território em estado. Então você tinha que trabalhar em dobro, né? Porque tudo era visando a transformação do Estado, que realmente transformou. Olha, pelo nosso jornal Parceleiro, que eu fundei em 79, em 29 de maio de 79, a nossa principal redação era aqui. E ele foi impresso durante algum tempo aqui.
Aí depois eu montei a oficina em Ariquemes, o jornal era impresso lá, e a redação principal, digamos assim, como é que eu digo, oficial era lá, mas a principal era aqui. Aqui eu tinha os melhores profissionais. A gente acompanhou muito o seu trabalho. O Parceleiro acompanhava o seu trabalho porque você era muito demandado pelo Teixeirão. Era um período difícil porque eram muitas demandas a serem atendidas em pouco tempo, apesar do apoio do governo federal, porque o Coronel Teixeira ele tinha muito apoio do ministro do Interior, Coronel Mário Andreasa. Então, ele destacou muitos recursos para cá. Mas é aquela história, recurso, o pessoal fala em recurso, mas recurso quando você tem muita demanda também, mesmo que seja muito recurso, ele também às vezes não dá para as demandas. Então vamos lá, me diga, nesse período que você foi prefeito, de 81 a 85, quais foram os seus principais desafios aqui? Aqui... Qual era a população na época? Não lembro assim muito, mas eu acho que era menos da metade de hoje. Devia ter no máximo uns 200 mil habitantes. No território? Não, Porto Velho já tinha... Uns 150 mil, era na época. Eu sei que não era tanto não como é hoje. Hoje a gente já deve ter mais de 500 mil, 600 mil, né? O IBGE diz que é 460. Mas o IBGE acho que ele não entrou nesses buracos todos que tem em Porto Velho para contar menino, não. Eu acho, porque você compara os imóveis cadastrados, os alunos em rede escolar, a quantidade de eleitores, são parâmetros que eles funcionam com proporcionalidades que você vê que eu tenho quase certeza que é melhor, que deve ter mais gente que o IBGE falou. Aí eu não sei como é que é feito esse censo, porque eu nunca na minha vida fui perguntado se eu existia. Eu moro aqui há 64 anos. Nunca foi contado? Nunca fui perguntado, nem pelo telefone, nem pessoalmente, nem em visita. Na minha casa eu nunca vi chegar alguém e dizer: eu sou do IBGE, queria saber quantas pessoas tem aí. Por essas e outras que eu digo que tem falha. Tem uma falha aí, com certeza absoluta. Porque mas voltemos lá no seu período, das suas principais demandas. Nós tínhamos demanda de problema fundiário, a terra urbana, que era uma briga, ninguém tinha, porque até hoje tem problema, agora que estão regularizando. Mas havia as dúvidas da propriedade, das ocupações de boa-fé, mas não legais. Havia o problema de drenagem da parte urbana da época, que o grosso era não chegava quase nem a Rio Madeira na época. Essa área central alagava muito, ali pela Calama, alagava muito a Carlos Gomes. No seu tempo a cidade o Rio Madeira era um carreador. Não, era só, a Rio Madeira só tinha uma pista de terra, que foi aberta na marra, passando em 3 lagoas, que tinham várias lagoas naquele trecho, por isso que alaga de vez em quando. São lagoas de formação natural, que tinham na época, e foram avançando, né? No máximo chegava ali pela Rio Madeira, alguma ponta que avançasse, mas muito pequena. A rodovia, ali onde tem... Está construindo a rodoviária. Ali acabava na Vila dos Médicos? E um pouquinho mais só, porque foi uma invasão nas terras dos padres, que passava da Rio Madeira até onde hoje é Rua 4. Eu comprei uma casa ali que não era rua, ali tinha muita pedra. Tinha uns caminhos ali. Tinha uns caminhos de pedra que chegavam na Sadia. E nessa época só chegava até ali. Tinha alguns avanços, para a Zona Sul, no máximo chegava passando ali de onde hoje tem a Avenida Jatuarana, um pouquinho para lá, mas muito pouco. A Jatuarana era um limite onde fizeram alguns conjuntos habitacionais, Chagas Neto, Odaci Soares, e morria por ali, né? Você chegou a planejar, criar algum bairro no seu período ou não?
entregar, não topografar, recortar. Não dava tempo de... A gente fazia as plantas na marra, abria as ruas para você sobrar pelo menos as ruas das invasões, né? Quer dizer, já dando um ordenamento às áreas invadidas. Só, porque como até hoje, a prefeitura até hoje ainda apaga incêndio. Vai abrindo, agora já está asfaltando, onde foi invadida há 30 anos, 20 anos. Bom, também tivemos naquele período umas lideranças que estimulavam muito, né? Tinha muita. O Agenor de Carvalho, né? Tinha Raquel Cândido, tinha o Índio, Hernandes, tinha a Sueli Bittencourt, tinha alguns que gostavam. A cidade de Porto Velho cresceu à base de invasões. Aquela que foi deputada, que foi embora daqui, a Raquel Cândido. Então, na realidade, a cidade de Porto Velho, se você pegar um histórico, ela cresceu em cima de ocupações na marra. Tanto é que os loteamentos que a gente aprovava, os oficiais, a gente nem exigia muito para poder o loteador, pelo menos, preservar ruas e áreas institucionais. Ninguém pedia asfalto, não podia drenagem. Naquela época a gente queria que tivesse o poste de luz, o cascalho e o lote demarcado. E mais e as áreas livres para escola, para posto de saúde, para área de lazer, porque não dava tempo. Nós passamos um ciclo de migração muito alta. Pós-Estrada de Ferro, que foi um período quando ela já estava acabando, quando chegou o BEC, a cidade pegou um impulso com o BEC, e logo depois veio o estouro do garimpo de Cassiterita, pelo estado inteiro. Então, veio uma migração muito grande no garimpo da Cassiterita, que a Manual encerrou em 70, quando vieram aquela legislação para só empresas explorarem a Cassiterita. Só que com garimpeiro é garimpeiro. Você morou numa região de garimpo que é Ariquemes, sabe disso. Aí veio depois, perto de 70, foi quando começaram os programas de colonização, os PICs. Então, uma migração muito grande, tanto do Nordeste como de refluxo do Sul. O pessoal não percebeu isso. Quando Minas Gerais, São Paulo, Paraná, tudo. Quando para lá começaram a mecanizar, aí criaram um novo Eldorado agrícola. O governo militar do Gás e do Figueiredo. Então, houve uma migração muito grande. Então, Porto Velho, como todo o interior de Rondônia, ele recebeu muitos migrantes do Brasil inteiro. E Porto Velho, quando estava a migração melhorando dos programas de colonização, aqui tinham poucos, tinha mais ali para o rumo de Nova Mamoré, tinha Ariquemes o Burareiro, tinha para cá o Sidney Girão, tinha o Pique Ouro Preto ali perto de Ji-Paraná. Mas Porto Velho, logo em seguida, veio outra migração, que era o Garimpo do Ouro, que foi outra corrida do ouro, que chegaram a sair daqui das cachoeiras do Santo Antônio e subir até a Bolívia. Até na Bolívia tenho amigos que colocaram draga no Beni, em afluente do Beni. Então, essa população chegava, a administração não tinha como avançar para dar a condição de moradia para todo esse povo. Então, as invasões eram normais. O que a gente tentava era salvar o sistema viário, as ruas. Ainda salvamos muito. Você vê que ainda tem muitas ruas bem largas, com 30 metros, com 20, numa parte que é do meu tempo. Depois começaram a encolher as ruas para 15 metros, para 12 metros. Então, do período território para cá, áreas que foram pré-programadas, acho que só as do Guedes ali no JK, ali, né? No JK, 1, 2, 3, ali nós, Tancredo. Nós começamos ali, eu ainda estava, porque o Guedes me substituiu. Nós já tínhamos um estudo de loteamento que foi negociado com um senhor que tinha umas terras lá com título, José Benedito. Tinha uma fazenda lá, era uma fazenda com título rural, e nós tínhamos negociado, eu tenho todos esses documentos de doação do JK1, do 2, na realidade, primeira etapa, segunda etapa, era um bairro só. O Tancredo, nós já tínhamos os pré-estudos com os desenhos, quando o Guedes chegou, ele implantou.
Ele abriu mais ruas para chegar lá, ficou um vazio, que era... Um melechete danado, um alagado, era um pântano. Porque né? E ele ainda atravessou uma área mais baixa ainda, que ficou liberada depois da Rio Madeira ali. Era um banhado aquilo ali tudo, onde tem vários conjuntos hoje. Assim como era da Sadia para lá, até a Guaporé, né? Também ali eram áreas baixas. E outra área também que nós conseguimos planejar, descobrir o planejamento, invadiram, nós conseguimos tirar e alocar, foi no Eldorado. A gente estava com planejamento de abrir ruas, lotear, fazer assentamento social. Aí a Raquel Cane avançou lá, invadiu, nós conseguimos tirar o pessoal. Fez uma anarquia danada, negociando, né? Com a ajuda da igreja, tinha um bispo aí que ajudou, deu confusão lá, queimaram viatura, morreu gente, ia morrer mais, mas nós resolvemos acatar e conseguimos negociar com o proprietário lá de terra e conseguimos, ali foi um assentamento que foi conseguido fazer ainda, que hoje é um valor danado, onde tem a rua Jatuarana, Sucupira e outros, e até chegar nas terras do João Lobo, onde tem a cidade do Lobo, né, que ele fez, doou uma parte, vendeu outra. Então, ali a Zona Sul foi assim também. Mas também, Tião, não eram terras supostamente... Não, o grande problema é que... Do dono fulano de tal, ele tinha escritura... Não, o grande problema da terra aqui, quando criaram o território do Guaporé, eles pegaram terras de Mato Grosso e do Amazonas. E não fizeram, na hora da criação do território, que foi por lei federal, não tem, você estuda, você conversa com o pessoal do INCRA, não tem nada que defina a propriedade. Aí a prefeitura, quando a cidade de Porto Velho foi criada em 1915, desmembrada de Humaitá, lá no Amazonas tinha uma lei de terras que prevaleceu até 1943, valia aqui, que não era ainda o território do Guaporé. Então, esses documentos, o próprio INCRA reconhecia, as famosas cartas de aforamento, de lá até 1943, 2015 até 43, as expedidas aqui valiam. Só que quando criaram o território, continuaram expedindo aforamentos, baseada na Lei 15 do Amazonas, quando já era território. Não fizeram nenhuma referência a isso. Quando o IBRA chegou aqui, foi que parou antes do INCRA. Acho que em 58 o IBRA. O IBRA chegou e suspendeu a expedição, mas já tinha muita carta de aforamento. Para você ter ideia, lá onde eu morei 30 anos, no bairro Lagoa, era um pedaço de um aforamento que vinha do senhor Amorim, que passou para o senhor Elcio Lopes de França, que depois desmembrou, era Tânia Indústria e Comércio, depois Norma Administradora de Bens. Era um aforamento que tinha 1.500 metros de frente por 5.000 de fundo. Era um aforamento rural. Foi expedido legalmente, quer dizer, expedido de boa-fé, sem amparo legal. Você só tinha essa cadeia sucessória? Só. Porque o próprio território, ele expedia aforamentos rurais, não urbanos, ou de expansão urbana. A prefeitura expediu muitos aforamentos, baseado na lei número 15. Você pega o aforamento antigo, você vai ler lá e vê isso. E isso durou praticamente até 80, quando resolveram fazer a discriminatória de terra e o INCRA fez uma doação de uma parte para a área urbana, excluindo as áreas do BEC, da aeronáutica, de títulos definitivos reconhecidos pelo próprio INCRA. Foi o que acalmou um pouco. E na lei, na doação,
eles permitiam que a prefeitura fizesse a regularização. E ela regularizou muita coisa e ficou algumas coisas ainda presas nessa dúvida se o aforamento tinha legitimidade ou não. E também áreas que pertenciam ao Estado. Ainda ficou, que foi o caso dos Milagres, primeiro, segundo e terceiro, que é o bairro Nacional, que algumas áreas lá na Zona Norte. Eu conheço isso aí porque eu passei pelo Iteron. Eu fui presidente do Iteron. E ficou também uma tal de figura A, que pega ali praticamente Arigolândia, à direita da Dutra, um bom pedaço até a rua Rio de Janeiro e até aquela rua da Conab que vai dar lá no Porto. Essa área que só está sendo regularizada, parece que agora, que há algum tempo a União andou com o SPU, o Serviço de Patrimônio da União, ou não sei se é esse nome ainda, o departamento, ou DPU, ou SPU, estava intimando os moradores, ou apagar, ou cair fora, né? Mas parece que conseguiram agora, então a prefeitura está regularizando. A prefeitura começou um grande programa de regularização com o Roberto Sobrinho. E agora está continuando, talvez já tenha ultrapassado. Porque não só na nossa área urbana, eles estão fazendo um trabalho muito bom também, de regularização, em distritos. Nas cidades distritais. Você chega em Jaci-Paraná, era um problema, ninguém tinha segurança jurídica da sua propriedade. Em Bandeirantes, eles estão fazendo, eu não tenho acompanhado porque eu estou mais afastado desta parte. Né? O Brasil, mas estão fazendo. Que toca essa secretaria, recentemente estava entregando título lá em Extrema. Em Extrema, que é uma cidade que devia ser sede de um município, né? Mas a legislação ainda não permitiu. Aliás, Porto Velho tem 13 cidades distritais, né? Eu não chamo de distrito ou de área rural, porque são cidades. Não, são distritos já com maiores, esses nossos distritos, se você pegar, pelo menos uns 8 deles, tem mais população do que muitos municípios do interior de Minas, do interior de São Paulo, do interior do Nordeste. E com renda, com produção, com população, com tudo. E dos de Rondônia quando foram criados. De alguns, já tem. Um extremo é maior de que muitos você pega municípios. A União Bandeirante que estava chegando aos 40 mil. Nossa, Ariquemes, por exemplo, de Paraná, Curral e Vilhena foram criados com menos. Muito menos. 10 mil, 12 mil. Extrema está um movimento de gente. União Bandeirante. União Bandeirante cresceu demais. Então já dava. Rio Pardo. Já dava para tirar um pouco dessa carga. Claro, Porto Velho perderia um pouco de arrecadação de alguns royalties, de alguma coisa, mas ganha do outro lado, porque você tira este peso, né? Sim, claro. Porque eu sou do tempo que eu fui engenheiro da prefeitura de fiscalizar obras em Vilhena, em Vila Rondônia, em Pimenta Bueno, na estrada de barro aí da BR-364. E eu posso dizer que no início o pessoal dizia, mas nós vamos perder isso. Não perde, não, ganha. Não, eu acho que cabe... Ganha o município e ganha o Estado. Acho que cabe uma analogia com a criação dos estados, novos estados. Por exemplo, aqui, né? Os Mato Grosso que se dividiram. Né? Que no início diziam que o Mato Grosso do Norte, ou o Mato Grosso, ia quebrar, quando na realidade cresceram os dois juntos. O Tocantins. Quando saiu de Goiás, cresceram os dois juntos. Então, eu não sei como é que funciona, não sei a legislação, porque parece proibir a criação de novos municípios. Não, está proibida por aquela emenda aprovada pelo filho do Antônio. Eu acho que deveria era analisar os pequenos e aglutinar aqueles miudinhos em 2, 3, fazer um, sim, e esses grandes se transformarem em municípios. Não quer mais do que 5.500 e pouco municípios. Tudo bem, aglutinam os pequenininhos, volta a ser distrito. Aí ninguém quer, porque politicamente isso aí desgasta, né? Mas deram uma refreada lá no passado, porque começaram a transformar bairros das grandes cidades
em município. Não, aqui não queriam fazer... Para criar ambiente político. Por isso que eu né? digo. Prefeito, vereador. Aqui, não lembro que queriam fazer o município Ulisses Guimarães, em vez do bairro, já criar como município. Então, eu vejo isso aí, eu não sei como é que funciona, mas deveria, do mesmo jeito que você desmembra porque tem condição de virar um município, você deveria remembrar também a mão dupla, ficaria mais fácil. Não, tem muito micro-município aí que você tem que agregar, juntar, porque ele só vive município com do FPM. 1.000 eleitores, 1.000 moradores, isso não é município. Aqui em Porto Velho tem bairros maiores do que você vai para a Zona Leste, tem mais gente que é muito município do país. Tião, vou te puxar de volta ao passado. Vamos lá. Ainda sobre a sua gestão. Me diga de 2 ou 3 coisas que você se orgulha de ter feito na sua gestão em Porto Velho. Não, o que eu fiz que eu gosto, por isso que eu falei de macrodrenagem, claro, com auxílio de fundos federais, tinha lá um fundo FIDREM e com auxílio do Ministério do Interior, na época, para o que era a cidade mais central, nós fizemos muita drenagem de galerias, nós fizemos aquele canal dos tanques que hoje atravessa a cidade, desde lá de cima até jogar ele no Madeira, perto da Fogás, nós conseguimos, com muito sacrifício, dragar aquele canal todinho, pelo menos com cota de canal feita pelo DNOS antigo, que já passou, até mais ou menos a Rua Uruguai tem galeria lá de concreto com cota de fundo feita por este canal. Nós saímos desde lá do Rio Madeira, fazendo com dragagem, junto com o DNOS. Naquele tempo não tinha essas escavadeiras grandes, naquele tempo era dragline, eram dragas com cabo de arraste, muito mais difícil, mas nós conseguimos. E o mais difícil hoje que eu vejo de você fazer uma macrodrenagem, que eu sempre falo muito isso na prefeitura, ela é cara, mas é mais barata do que uma parte dessa despesa do conjunto, que seria a desapropriação e a remoção de pessoas das faixas de proteção. Hoje, para você tirar famílias, além do problema político, do problema financeiro, do problema pessoal, social, ele sai mais caro do que você, se tiver o terreno livre, você vou abrir esse canal para não alagar. É barato. Agora, o que é demorado e difícil? É mexer com gente, é tirar o pessoal que está na beira. Tem gente que você olha canais aí que a palafita está assentada dentro do canal, não tem... Vou lhe citar, você conhece bem Porto Velho. Ali na Guaporé, onde tem aquele parque, chama Parque do Skate, que eu conheci como Leonardo da Vinci, quando os japoneses incentivaram, deram até uma cota para a gente preservar aquela área que era meia ocupada. E hoje na Guaporé com a Caúla. Com a Caúla. Ali tem uma galeria que ficou pequena para as águas, conforme você vai pavimentando, as águas vão crescendo. Que daria conta, ali alaga. Mas por quê? Se você sair daquele canal até chegar na Pinheiro Machado, até do carro você vê muro quase dentro do canal, mas na parte de baixo. E tem casas, você passa na Pinheiro Machado, onde aquele canal cruza, você vê vendas dentro do canal quase, venda de fruta, frutaria, você vê. Cada um desses você vai tirar é um problema social, um problema familiar, é um problema financeiro, problema político. É difícil. Eu me preocupo porque Porto Velho é muito plana. Quando chegar a hora da chuva forte aqui, vai ter muita gente reclamando. É uma dor dos Reis, tem um canal que atravessa ali. Ali tem até tapume. As construções estão em cima, tem gente em cima. Pode olhar. Tem sim. Ali na Zona Leste. E ali é a passagem de águas que vem desde o Conjunto João Maria, vem ali do Três Maria. Ali é o sistema do canal do Tancredo, que a gente chama, tem várias contribuições, e ela é para jogar lá no aceiro da mata, mas não tem como. Quando chega
o canal só tem uma cota de fundo boa até uma tal de Rua Mané Garrincha, que é o prolongamento daquela rua. Lá em cima na lei. De lá, subindo para Amador do Reis e para o resto, está todo precisando rebaixar. Para você ter ideia, quando estavam fazendo a Avenida Mamoré, alargando, que tinha uma empresa que foi de um cidadão que foi dono da Contrec, que Lázaro já era sábio na época. Lá tem um bueiro grande no cruzamento desse canal, e nós fizemos uma galeria de concreto no tempo do Roberto Sobrinho. Ela está enterrada 1,70 m, prevendo que o canal ia ser rebaixado, porque num terreno plano 1,70 m, você rebaixar esse canal da Mané Garrincha até lá, ela puxa, e rebaixando algumas galerias que tem no meio de viagem, aquele canal é um sobe e desce, não tem um nível de fundo correto. Quando ele alaga aqui, aí ele transborda, aí depois lá fica aquela lagoa, aí do outro vem, ela não tem ainda da Mané Garrincha até onde você quiser aquele canal, que vai chegar lá na Guaporé, perto daquele hortifruti granjeiro. Ali puxaria a água desde aquela rua que alaga, que você vai para Pirapitinga, que vai lá para o Atacadão, aquele comércio. Tem 2 conjuntos residenciais ali. Quer dizer, que alagam quando chove forte ali, porque a água não desce. Esse é um trabalho que um prefeito uma hora vai ter que encarar. Vai ter que encarar. E o difícil é o que eu estou dizendo. Não é o dinheiro para fazer a obra, nem fazer a obra, a parte operacional. É mexer com as pessoas. O difícil é tirar as pessoas para você poder botar uma máquina e fazer ou um revestimento, ou mesmo em barro mesmo, mas a seção de vazão livre. Isso é que é o difícil. E vai dar problema porque sabe que quando alaga, o pessoal reclama. Sebastião Valadares, ACEF. Esse ACEF vem de onde? Esse ACEF vem do meu avô, que era libanês, que morava em Beirute, no Líbano. Ah, é? Então você é descendente de palestino, libanês? Não, libanês. Palestino não sei porque eu não conheço a história. Naquele tempo era sírio-libanês. Mas ainda não tinha essa figura da Palestina lá. Não sei lá de quando é que foi essa briga. Se Israel foi só 48, então essa briga é anterior, não me lembro dessa, não perguntei. Não tinha nascido ainda? Não, eu sou de 45, mas isso aí eu não lembro. Não. E meu avô, ele era comerciante em Beirute, veio ver uns parentes em Manaus, naquele tempo de navio, né? 3 meses, 4 meses, sei lá quanto é que era para chegar aqui. E ele, numa das paradas que o navio devia parar para abastecer, não sei se era base de lenha, se era carvão, sei lá como é que era naquele tempo. Eu acho que era lenha, né? Era caldeira, né? Os navios. Eu acho que era vapor, esses troços, chamavam vapor. Eu sei que na Galícia, na Espanha, embarcou uma senhora que depois virou minha avó, porque casaram, se gostaram do navio, acho que demorou tanto que... E ele, em vez de voltar para o Líbano, ele foi se fixar em Sena Madureira, no Rio Iaco, lá no Acre. Olha só. E lá que nasceu minha mãe, mais 5 irmãos, que deu um monte de ACEF aqui na região do Acre. Então você é acreano? Sou acreano de Brasileia, fronteira com a Bolívia, lá com o departamento del Pando. Lá, cidade vizinha é Cobija. Olha só. E minha mãe casou em Sena Madureira, aí foi morar em Boca do Acre, que é a foz do rio Acre, com o rio Purus, e depois foi morar em Brasileia, onde eu nasci. Eu e minhas irmãs, meus irmãos todos, né? E interessante que naquele tempo... Quantos irmãos? Nós éramos 4. Um já faleceu, tenho 2 irmãs. Uma mora aqui em Porto Velho, outra mora em Rio Branco. A que mora em Rio Branco chegou a ser até presidente do BASA,
Foi presidente do Beron, foi presidente do Banacre. Foi presidente do Beron? Na época que veio, antes de fechar o Beron, no tempo do Pedro Malan. Quando o Beron já estava meio capengando, isso eu lembro bem, ela veio como quase uma interventora do Banco Central. Mas ficou pouco tempo, porque logo depois mandaram ela para Belém para assumir o BASA. Isso durante o governo do Piana? Do Raup, já era o Raup. Já era o Raup. Já era o Raup. Porque o Raup começou a quebrar o banco Raup. Ainda na campanha, dizendo já era o Raup. O banco não prestava, que o banco estava falido. E o problema do Beron foi um problema, da minha visão, eu era acionista, eu era cliente também do banco, gostava do Beron. Eu vejo, eu não entendo de economia dessa parte, mas eu vejo que o problema lá foi mais a parte política dos empréstimos não pagos. Porque até você, pessoa física, se emprestar e não receber de volta, você quebra também. Mas eu sei que nessa parada de Brasileia, eu fui estudar em Rio Branco, e em 58 eu vim passar 15 dias em Porto Velho. Estou até hoje. Olha só. Fiquei para estudar no Colégio Dom Bosco, onde eu me formei, a gente dizia que se formava no ginásio, em 1960. Só tinha o ginásio, não tinha um segundo grau ainda, não? Não tinha o científico. O científico? Não. Por isso que eu fui embora estudar fora. Aí você foi estudar onde? Aí eu fui estudar no Rio de Janeiro e primeiro fui fazer agronomia. O científico você já fez lá? Era o científico, mas a gente já fazia na faculdade de agronomia, na Federal, na antiga Rio São Paulo, o científico já valia como agrotécnico, então você já passava sem vestibular. Tá. Mas eu não resisti porque era muito longe. Fim de semana, quando eu ia passar com a família... Universidade Rural. Rural, né? Isso mesmo. Perto de Campo Grande, lá do Rio de Janeiro, não do Campo Grande do Mato Grosso. E eu não aguentei. 3 semanas, era trem, era ônibus, era tanta coisa. Aí eu digo, vou voltar. Você estava no meio do mato, a cidade estava para cá, né? Aí me botaram interno no Rio de Janeiro para fazer o científico. Aí eu fui estudar num colégio, Instituto Lafayette, de uma família mineira, na Tijuca, e fiz meu científico, fiz meu vestibular e me formei lá na Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio de Janeiro. Na época era a Universidade do Brasil. Eu formei em 68. Olha só. Então você viveu no Rio de Janeiro no tempo 8 anos. Que Meriquante criou a mini saia. Peguei, inclusive, peguei toda a fase boa, a fase ruim. Peguei do AI1 ao AI5 do tempo da Revolução, dentro da escola, de 64 a 68, foi meu período de faculdade. Você participou daqueles protestos de estudantes? A gente ia, porque estudante é burra louca, ele vai em tudo, né? Estudante, ele chamou, ele vai, né? Eu fui na passeata dos 100 mil, quando mataram aquele estudante que jogaram dentro da Assembleia. O Edson. Edson, estava lá. Edson. Eu participei. Você frequentou o calabouço? Também. Conheceu o calabouço? Conheci, ia para lá porque lá o bandejão era gostoso, tinha leite, tinha suco, tinha comida barata. Era baratinho, a gente comia tipo o prato feito daqui de hoje. Sim. Era baratinho. Agora, derrubaram o calabouço, disse que para fazer acessos ao Santos Dumont, mas eu acho que foi mais para desviar a concentração estudantil. Tem um viaduto no lugar. Tem lá, na parte viária. E aí, não sei, porque ainda resta, você pega o viaduto para ir para Santos Dumont, para o aeroporto, você vê do lado direito uma parte do barracão, está lá. Não sei porquê. Não lembro. Mas está lá até hoje. Derrubaram. Tá? Eu vi há 1 ano e meio atrás. Eu vi, por exemplo, o dia da missa de 7º dia desse estudante, eu trabalhava perto da Candelária, lá da catedral, e bem na esquina da Rio Branco com a Presidente Vargas, e eu ainda desci para olhar de perto, para ver. Era um movimento, eu lembro como hoje, os soldados não eram fardados igual de hoje, não era uma farda azul,
Aí quando eu vi a correria, eu corri para, claro, ia para o trabalho, eu vou ficar lá no 10º andar olhando de cima. Quase eu não entro, porque era a cavalaria que estava vindo para dispersar. Porque naquele tempo o pessoal usava a cavalaria, não sei hoje. Cavalaria com um cacetete de quase 2 metros. Era cacetete tamanho família, que eu dizia. E os estudantes, eu não consegui. Nessa época eu já estava meio baleado de saúde, aí eu já entrei no prédio e fiquei olhando de cima. Eles jogavam bola de gude e cortiça. E eu não sabia para quê. É que o cavalo escorregava e caía. A gente via cair assim, um troço esquisito. Mas em 68, quando veio o AI-5, aí nós ficamos com medo. Aí eu trabalhava, já era empregado de carteira assinada com um que foi governador do estado do Rio, Marcelo Alencar. Era o Marcelo e o Murilo, eu trabalhava na Companhia Metropolitana de Construções, eu já estava fazendo estágio, já trabalhando em projetos no DNR. Cargo de livre nomeação? Não, era empresa. E no DNR era estágio de 2 anos no Departamento de Estudo e Projeto do DNR, que eu fiz a faculdade de Engenharia de Transportes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E eu fiquei mais em rodovias, porque digo, não, eu vou para o norte, lá não vai fazer ferrovia tão cedo, né? Eu vou estudar mais em rodovia. E aqui eu tive que aprender construção civil, porque rodovia era só um extratorzinho pequeno para a gente trabalhar. A sua engenharia é engenharia civil? Civil na época. E eu sei que eu voltei e estou aqui até hoje, né? E te pegaram e não te largaram mais. Eu gosto do que eu faço, né? É pena que a gente, eu sempre digo, a gente não envelhece, a gente fica cansado. Você já tem tempo de aposentadoria. Aposentou? Aposentei aos 53 anos. Ah, tá. Porque, desde então você vem trabalhando por nomeação. Por necessidade, porque a aposentadoria, eu era funcionário, primeiro municipal, depois territorial, depois federal. Aí na época do presidente Fernando Henrique, no 8º ano dele, ele não deu nenhum aumento para a gente. Aí eu fiquei com raiva, ofereceram um tal de plano de demissão voluntária. E eu fui no canto da sereia, né, porque recebia tanto, eu digo, eu vou logo pegar isso e gastar e vou largar. Vou para o bangalô. Aí eu digo, eu sei que eu vou contar tempo, porque eu ainda tinha outro trabalho, eu digo, dá tempo de contar, e me aposentei, um erro meu, pelo INSS. Como aposentei novo, mas com 35 anos comprovado de contribuição, eu ainda levei um tal de fator previdenciário nas costas. E hoje você vê a aposentadoria... Você aposentou em que ano? Rapaz, tem uns 20 anos atrás. Não, 20 ou mais, tem mais de 20 anos. E eu continuo recolhendo. Essa proposição que está lá no STF de aposentadoria da vida toda? Não sei, me ajudaria, porque quando eu aposentei, eu já tinha um salário menor. E eu contribuí 35 anos, eu acho mais de 25 com altos salários, desde que eu fui trabalhar no Acre. E tudo isso contou na sua aposentadoria? Não, porque tinha um limite. Então, você foi prejudicado. E, além do limite, que é baixo, que eu só chegaria ao limite, o limite é baixo. Ainda tive uma redução pela idade, um tal de fator previdenciário, que eu não sei o que é isso até hoje, porque eu não sou do ramo. E aí eu imaginava, novo, quando eu aposentar, vai somar tudo e vou pagar a média. Não foi. Não, o INSS não é assim não. Ele paga, na tabela dele tem um teto e ainda tem redução. E esses 20 e tantos anos eu ainda recolho alguma coisa de INSS, ainda recolho de imposto de renda. Mas não adianta reclamar. Eu quero ter saúde e deixar a banda andar. E Deus está te dando. Está ajudando, está ajudando. Deus está ajudando. Está ajudando. Está aí bonitão ainda, com 78.
né? A gente aumenta a idade, mas pode retardar a velhice, né? Eu digo para meus amigos, eu digo, olha, a idade eu não posso negar. Agora, dizer que eu estou velho, eu ainda não estou não. Eu ainda estou ousado um pouco. Mas... Curtiu todas as coisas boas de Porto Velho? O que eu pude. Bananas. Tudo. O que eu pude, eu aproveitei. Desde solteiro até hoje. Tudo. Macalé, grande amigo Macalé, que Deus o tenha, vascaíno roxo. As noitadas daquela casa lá como é que é, meu Deus? Tábua do Cacique. Lá com o Carmênio. Você conheceu também o Araribóia? Frequentou o Araribóia do Ferreira? Conheci o Ferreirão. Olha aí. Eu conheci tudo porque aqui a gente não tinha muito o que fazer. Então a gente procurava, né? Bom, você quando chegou aqui, você pegou o Bancrévia, né? Peguei o Bancrévia, ali onde é o Classe A, era o clube social. Peguei o Danúbio Azul Bailante Clube. Isso, Danúbio que Azul. Tem aquele prédio ali de uma galeria perto da Unimed, na esquina que era um clube operário, um clube de pessoas, muitos da Estrada de Ferro, muitos amigos da Estrada de Ferro eu conheci lá. E você foi frequentador do moderníssimo Estúdio 29 na Calama? Também, todos. Já com luz negra? Já. Aquelas coisas. Porque ia aparecendo e a gente ia olhando. Aí aqui diziam assim, a cidade que já teve, né? Porque muitas coisas elas vêm e depois vão, eu digo, é assim mesmo, é o ciclo das coisas da vida. Você chegou a fazer parte do grupo de rock, do piano? Não. Do chiquilete? Eu acompanhava o Fórmula 4 quando eles iam. Eu cheguei aí para Guajará para a apresentação deles. No tempo que a gente ainda ia de trem, eles iam de avião, de DC-3. Eu fui de trem uma vez. Eles foram se apresentar lá num clube grande, não sei se no Helênico, porque lá tinha um clube de gregos e um clube de árabes. Eram os grandes clubes lá de Guajará. Que as famílias gregas e árabes dominavam o comércio, dominavam tudo. Isso no tempo do trem, né? Quando você pagava 2 dias de viagem ainda. Mas você era, digamos assim, próximo do grupo, né? Tinha amizade com todos eles, eu, quando eu já estava quase me formando, nós tínhamos uma casa de um amigo nosso, Alcedo Marrocos, Dona Lili. A gente se concentrava lá no fim de semana para comer uma feijoada que ela fazia para a gente, tratava a gente como filhos, e lá estudava, na época, frequentava lá o Piana, o Pituca, o Chiquilito, os 2 Marrocos, o Léo e o Tonico, que ainda está aqui em Porto Velho, eu, o João de Deus, filho de Hortêncio Simplício. E tinha mais uns lá que a gente se juntava, ia para a praia, e eu me lembro que o Piana, ele não podia pegar muito sol na época, por isso apelidaram ele de Surubim, né? Porque ele é meio albino, né? O sol batia e ficava mais manchado. E tinha uma amiga nossa, a professora Úrsula Malona, descendente de barbadianos, que sempre estava com a gente. Úrsula está viva ainda, graças a Deus, lúcida. E era amiga da gente, era que ia para a gente com a praia, saía a pé, ia para a praia de Copacabana. Uma fase muito boa da gente. E até agora tem o que vivo? Tem o Tonico, tem o Piana, tem o Pituca, o Irã Mendes já se foi, o Chiquilito já se foi, o Léo já se foi, mas era um grupo bom conviveu com a gente também, que você conheceu, que era um jornalista muito amigo nosso, desde a infância, o Sérgio Valente. Sim. Você deve ter conhecido o Sérgio. Claro. O Sérgio era amigo nosso desde a infância, também conviveu com a gente. Aí colunista social. Era colunista. Dos bons. E era muito inteligente o Sérgio. Conheci o Sérgio desde pequenininho. E você, claro, que curtiu também o Ipiranga, o Botafogo. O Ipiranga, o primeiro, que era lá no Caiari, quase, ali perto da Embratel, que hoje é Claro. Era o Balança Mas Não Cai. Era um casarão do tempo da Estrada de Ferro,
que era o Ipiranga lá. Depois aí o Ipiranga foi ali para o centro, porque tinha lá onde fizeram agora aquele prédio da Justiça, era a área esportiva, era o campo de futebol, que eu joguei lá muito também, sim, do Ipiranga. Aí depois construíram a sede ali do lado do Baza, na Dutra, logo depois da Unir, que era o Porto Velho Hotel, né? Ali era o Ipiranga. E o ferroviário também, eu peguei o ferroviário na praça, na Praça Marechal Rondon, que chama Praça do Baú, que eu acho errado isso, Marechal Rondon, ali tinha também um ferroviário pequenininho, depois passou lá para o outro lado, disse que ali ia ser uma estação de passageiro, né? E na época do Beck, eles resolveram fazer o ferroviário, porque o Beck assumiu o ferroviário, né? Primeiro o Coronel Oliveira, depois o Capitão Albino, que morreu há uns dias atrás, Albino Nascimento. E está lá, está bonito lá o ferroviário. Ainda frequento até hoje. Ainda tem uma turminha boa lá que gosta de dominó, pessoal antigo. E na hora de casar, você foi buscar uma moça no Acre? Não, eu casei no Rio de Janeiro. Ah, casou lá? Foi. Pegou uma carioca? Eu, estudante, eu já fui ficando por lá e trouxe para cá. Trouxe ela em 70 para cá, sem nunca ter entrado na Amazônia. Quantos filhos? 2. Eu tenho um engenheiro no Rio, que trabalha na Petrobras, e tenho um arquiteto aqui. Olha que trabalha aqui autônomo. Doutor Sebastião, atualmente o senhor está prestando serviço na Prefeitura, Na Prefeitura, né? Secretaria Municipal de Obras. Com a doutora Kemp? Não, eu estou com o Diego. Na obra? Doutor Diego Lage. Ah, tá. Fica lá no JK. No JK. Lá no fim Como é que é? Mário Andreasa. Na Mário Andreasa com Amador dos Reis. Que eu nunca entendi por que a Mário Andreasa, que cedia a Secretaria de Obras do município, e a Semagric, né? Também, é do lado. Que cuida do Estado. As duas que têm máquinas para fazer obras. Nunca trataram de fazer sequer à frente das suas sedes de uma forma mais urbanizada. Mas ali não tem... e poderiam também já ter arrumado a rua, né? Feito calçada na rua. Não, a nossa tem. A CEMOB tem já. Tem na frente só. Mas nas laterais e atrás não tem. A lateral eu não estou visualizando a Amador dos Reis que pega em direção a uma escola. Tem que ter um secretário, na hora que diga, não, vou fazer um projeto e apresentar para o prefeito e melhorar a rua. Ali já foi bem pior, viu? Eu já cheguei ali a atolar. Agora não atola mais não, porque no tempo do Mauro Nazif, o Gilson era secretário de obras, ele fez uma drenagem que resolveu e ele fez uma base bem reforçada lá. Aí não tem mais, pelo menos não tem mais esse perigo. Agora você está falando em frente da secretaria, né? Aquele trecho. Começou uma feirinha e tudo, que agora está na aquele trecho ali. E é pena que aquelas ruas, elas já foram muito estreitas, né? Na época de... Eu sempre gostei de rua larga, né? Mas ali eles fizeram para... Não sei porquê, quando você tem terra, você faz logo larga, nem que sirva de lixão, porque depois você dá um destino nela, né? E aquela região, as ruas são muito estreitas. Se você para um carro, já o outro já fica mais difícil de passar. Doutor Sebastião, você acredita que já se passaram 1 hora? É mesmo? Parece que começamos a conversar agora. Beleza. Mas já foi 1 hora e o nosso tempo já foi embora. Eu queria lhe perguntar mais coisas, tantas coisas. Não fica para outra. Né? Aí você que não gosta de fazer agenda, deixa nem que seja uma colinha assim, que a gente não se perde, né? Porque a gente começa a conversar de coisas que a gente gosta. Por exemplo, nós não falamos nadinha de grandes amigos comuns nossos, como o Canuto, como o Bianco, que a gente pode... Isso aí, a gente tem que... Porque nós já temos mais idade, mais tempo na área, a gente sem querer, é muito assunto que a gente vai ter, porque só tem muito quem vive muito. Com certeza. É o que eu digo só conta história
quem está mais tempo na história. Com certeza. Né? E o historiador só escreve se alguém contar. Ele não tem como adivinhar. Né? Mas não tem... Esse aqui foi só o primeiro podcast nosso. Né? Olha, prometemos a você que haverá outros encontros como esse com o Dr. Sebastião. Mas hoje, Dr. Sebastião... Hoje é sexta-feira. E a sexta-feira, sextou, né? Foi uma honra, um prazer muito grande lhe receber no podcast Sem Papas na Língua, do site noticiastudoaqui.com. Obrigado. Foi um prazer muito grande. Outra oportunidade a gente complementa algumas coisas que ainda estão em aberto. Se Deus quiser. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e fica o compromisso com você. Ele vai voltar. Deixa passar um tempinho, nós vamos contar mais história para você. Um abraço muito grande, fiquem com Deus, até a próxima.